Olá, hoje nós vamos ler o capítulo 4 do Evangelho de João e eu já digo que é uma história bem conhecida. No entanto, essa história ela é comprida aqui no capítulo. Eu vou ler hoje do versículo 1 ao 42, vou ler toda a história, porque é sempre interessante a gente ouvir a história na íntegra e os detalhes que me chamam a atenção podem não ser os mesmos que chamem a sua atenção. Então é importante ler toda a história e deixar que ela mesma fale ao seu coração, te deixe curioso para saber alguma coisa mais sobre essa história. Então eu vou preferir ler toda ela e talvez não vou fazer um comentário tão longo, mas vou tentar trabalhar com essa história que é tão maravilhosa, tão rica em ensinamentos para nós. Vamos ler então a história da mulher samaritana, capítulo 4, verso 1 a 42. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher,
deixou o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho, para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E desarte se alegraram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro ditado: um é semeador e outro é ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com ele e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher: Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então, até aqui a leitura desse capítulo, onde nós vemos essa história maravilhosa, mais um diálogo de Jesus com uma pessoa que estava sedenta pela palavra de Deus. No caso aqui, nós vimos a história dessa mulher samaritana que foi até o poço para buscar água e, chegando lá, ela encontrou-se com Jesus, que estava assentado junto ao poço no horário mais quente do dia. Aqui no texto nós vimos que diz que era a hora sexta. É a maneira como os judeus naquela época contavam o seu tempo. Então é diferente do nosso hoje em dia, mas esse horário refere-se ao horário de meio-dia. A hora sexta, meio-dia, horário bem quente, um horário também de almoço, tanto que os discípulos de Jesus tinham ido à cidade para comprar comida, enquanto Jesus esperava ali, descansando naquele lugar. Mas enquanto Jesus ele está ali sentado, ele sabia previamente que alguém passaria por ali e possivelmente, quase que 100% de certeza, eu digo que foi por isso que Jesus se assentou ali, que ele decidiu esperar ali naquele lugar, porque ele sabia que aquela mulher estaria ali naquele horário para buscar água. E Jesus gostaria de falar com ela e também ela seria usada para chamar outros até Jesus e assim Jesus exercer o seu ministério, transmitir a palavra de Deus e ser reconhecido como um profeta, como um homem de Deus, o Salvador do mundo, como nós lemos no último versículo. Então, como eu disse, essa história ela é longa, tem muitos detalhes, mas eu não gostaria de falar de todos. Eu gostaria apenas de mencionar alguns pontos, alguns até que eu já estou mencionando, que é o fato dessa mulher ela ir até esse poço buscar água. O horário que ela foi era um horário quente, um horário que outras pessoas não estavam buscando água. E isso sugere também alguns detalhes que essa mulher ela não seria bem vista por aquela sociedade em que ela vivia. Ela era samaritana, o texto nos diz isso. Jesus estava atravessando a província de Samaria e os judeus, Jesus como judeu, seus discípulos sendo judeus, eles não, sendo judeu, para eles
não era tão interessante passar por Samaria, porque havia uma inimizade entre os judeus e os samaritanos. Eles não se davam bem. Então, normalmente um judeu ele evitava ao máximo passar por Samaria. Mas quando precisavam, eles passavam. E Jesus aqui, o texto diz que era necessário que ele atravessasse pela Samaria. E Jesus, como nós bem sabemos, ele não era um ser humano qualquer, ele não era movido pelos sentimentos humanos que nós somos, movido de sentimentos pecaminosos. Jesus, ele, sendo Deus e sendo homem ao mesmo tempo, agiu em amor, sem preconceito, sem se envolver com essas brigas e questões éticas e raciais que impediam alguém de fazer algo ou deixar de fazer. Jesus olhou para o povo samaritano, para aquela mulher, como sendo uma pessoa, um ser humano que necessitava da palavra de Deus. E assim a gente vê que Jesus ele tem o diálogo com essa mulher, mesmo ela sendo de um povo que o povo dele não gostava, não se dava bem. Então, nessa conversa que nós temos aqui, nós vemos que era necessário que Jesus passasse por ali, porque ele teria essa conversa, esse encontro que ele teve de fato e de verdade. Essa mulher, no final, ela volta à cidade e convida outras pessoas para ouvir Jesus e sugere também para aquelas pessoas da cidade, não seria ele o Cristo, aquele que nós estamos esperando, o profeta, o grande profeta de Deus? Então, esse é o convite que ela faz para o povo que vai até o poço para ouvir a Jesus. Mas antes de chegar nesse ponto, eu quero falar um pouquinho, só mencionar aspectos da conversa que Jesus teve com ela, das perguntas que ela fez para Jesus e das respostas que Jesus deu para ela. Inicialmente, eu começo dizendo que Jesus ele começou a conversa com essa mulher usando algo bem natural, bem corriqueiro. Ele pediu água, ele disse que estava com sede e assim ele começou a conversa com essa mulher. E a mulher, ela já ficou espantada ali, falando: nossa, você judeu pedindo de beber para mim, pedindo água para mim, que sou mulher samaritana? Então aquilo ali já chamou a atenção dela e a conversa começou assim. E Jesus fala um pouco sobre a água da vida, sobre a água que traz vida eterna. E a mulher ela fica curiosa sobre isso. E aí ela até pergunta, ela fala: mas será que porventura o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que furou esse poço e nos deu água? Onde é que você vai tirar água viva, água que não deixa a gente sentir sede nunca mais? E ela pergunta: será que você é maior do que nosso pai Jacó? E o fato é que Jesus é maior do que Jacó. E ele não responde a isso, né? Ele continua falando, eles conversam ali, mas o fato que a gente pode entender hoje é que Jesus realmente é maior do que Jacó. Essa mulher teve o privilégio de conversar com Jesus. E passando mais à frente, quando Jesus fala dessa água viva, Jesus fala para ela, né? Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, na verdade seria tu quem pediria água e ele te daria água viva. E a mulher, ela fala que Jesus ele não tem como tirar, mostra para ele, né, a realidade física que ele está vivendo ali, de que ele não tem como tirar a água, que o poço era fundo. Mas Jesus ele continua dizendo, continua falando da água viva. Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então a mulher disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Então Jesus, mais uma vez, ele fala sobre coisas espirituais, ele fala de uma água que pode saciar a sede
da alma e não do corpo físico. E a mulher, ela fica encantada por isso, ela quer dessa água, embora ela pense que ainda Jesus está falando da água física, porque ela diz, para que eu não precise vir mais aqui para buscá-la. Ela queria se livrar desse trabalho, mas Jesus estava falando de algo superior. E aí Jesus fala para ela nesse ponto, né, que ela pede dessa água para Jesus. Jesus fala, vai e chama o teu marido, depois volta aqui. E aí ela fala, Senhor, eu não tenho marido. E aí Jesus revela algo para ela. Jesus diz, concorda com ela e fala, é verdade, você não tem marido, porque você já teve 5 e esse que você tem agora não é seu marido. E aí essa mulher, ela entende que Jesus já tinha visto a vida dela, conhecia muito bem a vida dela. E ela tinha sido sincera, Jesus fala aqui, quando ela disse que não tinha marido, né? Jesus fala que era verdade, ela reconhece isso, mas o versículo 19, olha como ela reage quando Jesus fala isso para ela, que ela já tinha tido vários maridos e que aquele não era o marido dela no momento. Ela disse assim no verso 19, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Então, ela reconhece Jesus como profeta e ela aborda uma questão, então, para o profeta. Ela faz uma pergunta, ela diz assim, nossos pais adoravam neste monte, entretanto, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar em que se deve adorar. Jesus lhe disse, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. E aí continua a conversa nesse tom. Mas aqui eu achei interessante como essa mulher, depois de Jesus revelar a vida dela, falar das coisas que ela tinha vivido e ela reconhecer a Jesus como profeta, ela não vai atrás do seu assunto pessoal que Jesus havia mencionado. Ela vai atrás de saber exatamente como adorar a Deus ou onde adorar a Deus, porque os samaritanos adoravam a Deus ali na sua terra, em Samaria, e os judeus sempre faziam questão de dizer que o local que se devia adorar a Deus era em Jerusalém, lá no templo, construído por Salomão. Então a mulher, ela vendo Jesus como profeta, ela quer tirar essa dúvida, ela quer saber exatamente o local onde Deus deve ser adorado. Ela se volta para questões espirituais que ela tinha curiosidade de saber. E Jesus, ele então fala para ela que realmente, eles, no versículo 22, que eu ainda não li, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então Jesus fala um pouquinho sobre essa questão, a importância dos judeus, o lugar devido dado a eles na questão espiritual, a salvação vem deles, a salvação é primeiramente do judeu e depois do grego, nós vimos isso lá no livro de Romanos, Jesus ele fala isso aqui também, que a salvação vem dos judeus, mas ele fala para essa mulher, vem a hora e já chegou, que nem em Jerusalém e nem em Samaria é que será o local de adoração a Deus. E nem neste lugar, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. E aí é o versículo 23 que fala, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Jesus fala para ela que o tempo era chegado em que não seria nesses lugares, que Deus seria adorado na verdade em espírito e em verdade em todos os lugares, que é o que nós temos hoje. A igreja de Deus no mundo inteiro adorando a Jesus. E essa época ela foi inaugurada ali quando Jesus veio ao mundo e quando ele morreu na cruz, a igreja nasceu ali
em Atos capítulo 1, capítulo 2 e chegou até os nossos dias. Então Jesus estava trazendo esse tempo. Foi Jesus que possibilitou isso, que trouxe a adoração a Deus para o mundo inteiro e não apenas para os judeus, para os samaritanos, para aquela região geográfica ali onde eles estavam situados. E Jesus, então, ele fala para essa mulher de coisas maravilhosas, de coisas que até aquele momento eram ainda ocultas. E a mulher, quando ela ouve Jesus falando assim, da verdadeira adoração, de adorar a Deus em espírito e em verdade, não em um local físico, ela diz assim no versículo 25: eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. E aí Jesus se revela para ela. Jesus diz: eu o sou, eu que falo contigo. E nesse ponto, os seus discípulos chegam e veem Jesus falando com aquela mulher e se admiram. A mulher, ela sai, deixa o seu cântaro ali, o vaso que ela trazia consigo, ela deixa no chão e sai correndo e vai para a cidade. Mas ela ouviu muito bem que quando ela disse: eu sei que há de vir o Cristo, o grande profeta que vai nos ensinar sobre essas coisas, Jesus, ele fala: eu o sou, eu que falo contigo. E essa mulher, eu imagino como ela deve ter ficado maravilhada com essa revelação. E aqui nós vemos que nesse meio tempo em que essa mulher ela sai com essa informação na mente, no coração, ela sai correndo, deixa o seu cântaro. Os discípulos, eles chegam, eles veem ali Jesus conversando com aquela mulher e eles não sabem exatamente o que está se passando. Quando eles veem que a mulher saiu, eles se aproximam de Jesus e falam: olha, nós trouxemos a comida, vamos comer. Todo mundo começa a servir, mas Jesus não come. E nós vemos aqui que Jesus começa outro diálogo. Ele vai conversar com os seus discípulos. E aqui, simplesmente, eu gostaria de dizer que Jesus, falar um pouquinho do contexto, que ele não comeu, ele falou para os seus discípulos que ele tinha uma outra comida. E os discípulos ficaram intrigados, pensando que alguém já tivesse trazido algo para ele comer, por ele falar assim. Mas Jesus, ele revela no versículo 34 que a comida dele é fazer a vontade daquele que o enviou e realizar a obra de Deus. Então, ele fala sobre isso, ele fala da ceifa, ele usa uma linguagem aqui emblemática, falando de um campo que está pronto para ser ceifado, para se fazer a colheita. Mas aqui Jesus não está falando de frutos naturais da terra, feijão, arroz, manga ou qualquer outra coisa, maçã ou melancia, nada disso. Jesus está falando de uma colheita que é uma colheita espiritual, é uma colheita de pessoas, é uma colheita de pessoas que acreditam em Deus, onde a palavra de Deus, ela cai, ela funciona como uma semente e ali nasce uma planta e daquela planta nascem os frutos. E os discípulos, eles eram ceifeiros, deveriam ser ceifeiros, aqueles que iriam colher os frutos, mas frutos espirituais, de vidas, de pessoas que acreditam em Deus. Então Jesus, ele fala isso para os seus discípulos e, de repente, a história volta para a mulher samaritana no verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos visto e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então, a mulher retorna, e não apenas ela. A multidão da cidade ali de Sicar sai para ter com Jesus. E essa multidão, quando ela vai até Jesus, os homens daquela cidade vão até Jesus, eles ouvem o que Jesus tem a dizer, mas depois eles convidam Jesus para ficar na cidade deles. E Jesus fica ali
2 dias, anunciando coisas concernentes ao reino de Deus, coisas concernentes à vida eterna. E aquele povo recebe a palavra de Jesus, e muitos ali dos samaritanos creram em Jesus, e são eles que dizem aqui no último versículo que nós lemos, o verso 42, que verdadeiramente sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então aqui em Samaria é que Jesus foi reconhecido como Salvador do mundo pela primeira vez, não em Jerusalém, lá no local onde ele deveria ser adorado. E aí nós vemos mais uma vez que aqueles que deveriam reconhecer a Jesus como profeta, Salvador, não reconheceu.